a morte dos Zeus causa. Então, o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que se louva, se propaga, o Mestre Jesus, ele é um cristificado. Então, a força, a energia crística é algo que palpita em tudo. É a força que palpita em todas as coisas. Nas plantas, no ar, na água, na luz do sol, é a própria luz do sol, a energia solar. Então, essa substância, sem ela, nada existiria. Sem essa substância crítica, nada existiria. E o Mestre Jesus veio fazer o trabalho de cristificação. Essa força existe em nós. Nós temos um átomo dessa energia, o átomo nous, e nós precisamos desenvolver esse átomo, multiplicar essa energia. E se multiplica com a morte psicológica, com o nascimento e com o sacrifício pela humanidade, com os 3 fatores. Apenas dessa forma nós podemos ampliar essa energia, essa substância. Então, o Cristo nasce em nós quando nós tiver trabalhado muito na morte psicológica. Quando se faz muitos esforços, muito padecimento voluntário. Padecimento voluntário é negar a si mesmo. Padecer por querer, voluntariamente. Deixar de satisfazer um desejo. Se um desejo nós temos um desejo, nós temos que analisar esse desejo, por quê, de onde vem, o que quer, e eliminar o defeito que nos põe esse desejo. Então, isso é padecer voluntariamente. E não permitir que o nosso ego se satisfaça, se conclua esse desejo, que usufrua desse desejo. Então, isso é padecimento voluntário. Esforços conscientes e padecimentos voluntários. Então, o trabalho deve ser consciente. Só pode existir esse trabalho de forma consciente. Não é algo assim mecânico, automático. É preciso fazer um esforço. Nós precisamos fazer um esforço. Para que surja algo superior, é preciso que nós negue algo inferior. Então, para isso, para nós identificar isso que nós temos que negar, precisamos, então, a autoobservação, precisamos da reflexão. E quando compreendemos esse defeito, então podemos pedir a morte e esse defeito será eliminado
E no lugar desse defeito vai surgir, então, uma virtude. Vai surgir a virtude contrária. Então, quando se tenha feito um trabalho já elevado no processo de morte psicológica, então nasce o Cristo no nosso interior. Quando, aqui vai dar para ver, quando se criou os corpos, o físico, o vital, astral, o mental e o causal, então aí vai nascer o Cristo. Vai nascer o Cristo íntimo. Então, a história que se conta do Mestre Jesus, que ele veio para salvar o mundo, na verdade, esse Cristo nosso interior, esse Cristo íntimo, vai nascer no nosso interior para salvar o nosso mundo interior. É o nosso mundo interior que esse Cristo íntimo vai salvar. De nada serviria, de nada serve que o Cristo, que o Mestre Jesus, nasça na Terra Santa e morra, seja crucificado, morto e ressuscite. Isso não adianta nada, não serve de nada para nós, se é esse Cristo, se o nosso Cristo íntimo não nasce no nosso interior. O nascimento do Cristo em Belém é uma forma de nos ensinar, de nos mostrar o caminho, de mostrar o caminho aos iniciados da época de tudo que eles viveriam internamente, nos mundos internos, no seu mundo interno. Então, isso está confundido há muito tempo, há muitos séculos já está isso confundido, que as pessoas relaxam, se atiram nas cordas e dizem que o Cristo Jesus morreu para nos salvar. Isso as pessoas têm essa esperança mecânica, essa ilusão de que o Cristo morreu para nos salvar. Então, quem vai morrer, nascer e morrer para nos salvar é o nosso Cristo íntimo, que vai nascer no nosso interior. E ele nasce quando nós tivermos feito os esforços, negado a nós mesmos, ter transmutado as energias sexuais, criado esses corpos, e quando se cria o corpo causal, que vai nascer então o Cristo, o nosso Cristo íntimo vai nascer. É quando ele nasce, quando o iniciado escolha entre os dois caminhos, que o iniciado escolha o caminho direto. Porque nessa altura, quando cria o corpo causal, nos mundos internos, o iniciado vai se deparar, então, com o guardião dos dois caminhos. Então, esse guardião vai nos apresentar as duas opções. Se nós queremos continuar o trabalho, se nós vamos escolher o caminho direto, ou se nós vamos deixar tudo por aí e escolher o caminho do Nirvana,
Então, no caso de que o iniciado escolhe o caminho nirvânico, nesse momento ele está traindo o seu próprio Cristo. Ele está traindo o seu Cristo ídio. Então, o iniciado deve escolher o caminho direto. E quem escolhe o caminho, o iniciado sempre deve pedir, deixar que o Pai escolha o caminho. Pai interno, que sempre deve ser colocado na frente, para que ele faça a sua vontade. Então, o Pai sempre vai escolher o caminho direto. Sempre vai escolher o caminho que leva ao nascimento do Cristo. Então, se o iniciado escolhe o caminho nirvânico, não nasce o Cristo. Não nasce porque ele traiu o Cristo. Então, o iniciado escolheu o caminho direto, o caminho que leva ao absoluto, à autorrealização. O Cristo nasce. Nasce o Cristo. Nasce como um menino. Então, ele só pode nascer nesse ponto porque esses corpos que são criados não comportam a potência do Cristo. Então, ele só pode nascer quando o iniciado tenha criado, então, o corpo causal. Então, esse Cristo nasce, porém, ele não está encarnado no homem, justamente porque os corpos não são compatíveis, não suportam essa energia. Ele vai existindo paralelamente ao lado do homem. Então, quando o Cristo nasce, ele vai tomar conta, ele vai se encarregar de todos os processos, de tudo referente ao iniciado. Uma vez que o Cristo nasça, uma vez que o iniciado tenha escolhido o caminho direto e o Cristo nasça, já o trabalho está garantido. Porque o Cristo é responsável, ele tem responsabilidade, ele é garantido. Então, o trabalho está garantido, porque é o Cristo que vai dirigir todo esse trabalho. Ele que vai administrar tudo. Ele tem a força para eliminar os defeitos. Ele tem o crédito perante a lei. Ele tem crédito. Ele pode negociar com a lei para que um defeito seja eliminado. Nós, nesse estado que nós estamos, a lei não confia em nós, não nos dá crédito. Dá um créditozinho, como um cartão de crédito de mínima limite. Então, porém, o Cristo é sem limites, o crédito do Cristo é sem limites. Então, quando o Cristo nasce, ele faz negócios e organiza tudo internamente, porque ele tem o crédito, ele tem a força, ele garante, ele sustenta o trabalho. Então, ele vai eliminar todos os defeitos, ele vai expulsar os mercadores do templo. Então, é lá quando o Mestre Jesus
entra em Jerusalém montado num burro. É nesse ponto que o Cristo assume o comando da máquina humana, que ele montou num burro. Esse burro simboliza a mente. A nossa mente é um burro, é o burro para nós. Então, nós precisamos lutar contra a mente, aqui e agora. E depois, quando o Cristo nasce, ele dominou a mente. Ele já dominou a mente e a mente já não tem força, porque o Cristo montou no burro. O Cristo domina a mente. Então, ele entrou em Jerusalém montado num burro e foi expulsar os mercadores do templo. Então, ele foi lá no templo e tinha aquele pessoal vendendo pomba, vendendo não sei mais o que, comercializando no templo, dentro do templo físico, da igreja lá em Jerusalém. Então, isso simboliza que ele, o Cristo, nascendo no nosso interior, ele monta no burro e vai expulsar os mercadores do nosso templo, da nossa psique, porque nós somos um templo. Então, ele vai expulsar os mercadores do templo, que são os defeitos, que são os eus, que comercializam, que dão mais importância às coisas materiais, a comprar, a vender, enfim, essas coisas da personalidade. Então, o Cristo, quando ele nasce no nosso interior, ele vai eliminar esses defeitos, esses mercadores do nosso templo, que é o nosso corpo físico, é a nossa psique. Então, isso aconteceu, esse drama cósmico foi, então, é a forma da arte. Aconteceu para que ficasse gravado, que ficasse claro essa simbologia, e nós hoje estamos falando aqui porque existiu lá em Jerusalém o Cristo. O Cristo nasceu e se desenvolveu lá. Então, ele fez o seu trabalho. E nós precisamos fazer o nosso. Não é o nascimento, não é a vida, não é o que ele ensinou, não é a morte, não é a ressurreição do Cristo que vai nos salvar. O que vai nos salvar é o nascimento do nosso Cristo íntimo e que ele faça esse trabalho dentro de nós, que o nosso Cristo faça esse trabalho de eliminação dos defeitos dentro de nós. Então, ele vai eliminar todos os defeitos e vai eliminar a causa dos defeitos, que é a raiz, que é a semente de cada defeito nosso, de cada um dos 7 pecados capitais. Ele vai eliminar, porque ele com esse trabalho, nós vamos tendo mais compreensão. Conforme nós vamos fazendo o trabalho, conforme nós vamos praticando, nós vamos tendo graus de compreensão. E quando o Cristo nasce, se não é o Cristo, nós não veríamos um defeito mínimo, um detalhe mínimo. Nós não perceberíamos. Então, é preciso que o Cristo, que é poderoso, nasça para ver esses defeitos mínimos, coisinhas insignificantes que para nós talvez até seja uma virtude.
Porém, o Cristo, como tem esse sentido da autoobservação desenvolvido, ele vê mais profundo, ele vê o máximo de profundidade na psique. E então pode eliminar. E ele vai eliminar. Isso não, quando o Cristo nasce, já está garantido. O trabalho, a autorrealização está garantida. Isso pode durar milhares de anos, porém está garantida. Porque o Cristo não retrocede, o Cristo não volta atrás. Nós podemos voltar atrás do jeito que nós estamos, nós podemos, infelizmente, qualquer um pode abandonar o trabalho de uma hora para outra, pode encontrar algo mais interessante, surge uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio, sei lá, um casamento com pessoas externas, né? Com pessoas externas. Pode surgir mil oportunidades para nos tirar desse caminho. E nos tiram, facilmente nos tiram. Porém, o Cristo, nada tira ele do caminho, nada mais tira, porque ele é responsável, ele é rígido, é autêntico. Então, ele vai eliminar todos os defeitos e vai eliminar a causa dos defeitos, que é a raiz, que é a semente, que é o que deu origem a todos os erros, os detalhes de todos os erros. Então, essa nossa psique, essa figura que nós temos aí, não estamos enxergando ela aqui, mas aquela figura da nossa psique, ali é uma multiplicidade imperfeita. Cada defeito é um. Então, nós somos uma multiplicidade imperfeita. Então, isso, o Cristo vai reduzir isso a pó e vai tornar-se uma unidade múltipla perfeita. Ele vai se tornar completamente o inverso. Ele vai nos transformar. Então, existem conversas de que o Cristo transforma. Realmente, o Cristo transforma, mas não é, lendo essa história, achando bonita, que vai transformar. O que vai transformar, o que nos transforma, é o nascimento do Cristo íntimo, do nosso Cristo íntimo, que vai nos transformar, que pode nos transformar. Então, tudo que o Mestre Jesus viveu é um ensinamento. Tudo é simbólico, tudo simboliza algo no mundo físico. Simboliza algo que internamente todo iniciado vai viver quando ingressar no caminho iniciático. Ele vai viver internamente tudo que o Cristo viveu, vai passar pela essa burla que burlavam do Cristo, né, do Mestre Jesus, faziam escárnio, gozação, profanação. Então, isso tudo vai viver no interior da nossa psique. O Cristo vai viver isso no interior da nossa psique. Ele vai passar por esses vexames todos.
e ele passa e não retrocede, não entrega, não joga a toalha, como se diz. O Cristo é, então, responsável. Então, esse Cristo, essa substância crística, existe em tudo. Então, ela é o próprio Sol. Os maias, os astecas, rendiam culto ao Sol. Não era o Sol físico, era simbolicamente ao Sol físico, mas, porém, eles sabiam que o Cristo é o Sol. Então, o Mestre Jesus é o regente desse planeta, do planeta Sol. E de lá, então, ele emana, o Sol emana toda a vida. Que nada existe sem a energia solar. Uma planta na sombra não, não nasce, não se desenvolve, não produz. Isso é facilmente de nós perceber. Então, as plantas, tudo precisam do sol, porque é essa substância. Então, é o fogo. Ele é o fogo do fogo. Então, o fogo existe em todas as fórmulas. As fórmulas químicas, por exemplo, a fórmula da água, a ciência conhece e a biologia, sei lá, a química, né? Ensina que é H2O, que é a fórmula da água. Porém, se alguém colocar essa proporção desses elementos, misturar esses elementos, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, não dá água. Porque exatamente falta o fogo, que o fogo está presente na água. Então, a maioria das fórmulas químicas estão incompletas, estão erradas. E em todas existe o fogo. Em todos os elementos existe o elemento fogo. Em toda a vida existe o elemento fogo. Então, na nossa energia sexual existe esse elemento. Existe o elemento fogo. Então, é desse elemento, é com esse elemento que vai se purificar esse elemento, a energia sexual. Nós, com a morte psicológica, nós vamos purificar a energia sexual para transmutar e, assim, permitir que crie os corpos, que nasça os corpos internos. E com a evolução disso vai nascer o próprio Cristo, porque vai reunir muitas partículas. Vai reunir as partículas desse fogo que está encerrado em cada um dos defeitos psicológicos. Então, todo defeito tem uma parte da essência presa. Então, nessa essência está parte da substância crística. Então, para liberar essa substância, precisamos desintegrar o defeito. E aí, então, liberar essa substância para transmutar ela e criar os corpos. Então, por isso que se diz alquimia. A alquimia sexual. É preciso dissolver a pedra bruta para, então, transformar essa pedra em algo superior. Na substância, para, então, criar esses corpos de fogo e, posteriormente,
de ouro, para que o Cristo possa encarnar. Que o Cristo vai encarnar quando se tenha os corpos de ouro. Os corpos de fogo não suportam o Cristo. Então, é preciso criar os corpos de ouro. Então, por isso que ele nasce, porém não entra nesses corpos de fogo. Ele vai entrar, ele vai assumir quando tiver os corpos de ouro. Então, o Cristo não é um personagem, não é aquela pessoa que nasceu lá em Belém. Ele, aquela pessoa, aquele senhor que representou lá, ele encarnou o seu Cristo íntimo. Ele fez esse trabalho e encarnou o seu Cristo íntimo. E foi mostrando externamente, dessa forma teatral, foi mostrando o que internamente ele mesmo estava vivendo, para que o ensinamento ficasse bem marcado, bem claro. Então, o Cristo é interno. Externamente, fisicamente, a pessoa vista de fora, se nós olhamos uma pessoa aí, pode ser um mestre. Nós não conhecemos um mestre Samael, um mestre Abulu, ou qualquer mestre, ele se apresenta para nós, é uma pessoa. Para nós, que estamos adormecidos, olhamos ali, nós vemos uma pessoa. Não vemos o Cristo. Porém, o Cristo está nele. Ele encarnou o Cristo. Então, todo mestre encarna o Cristo. E é interno. Não é físico. Não é aparente. É essa energia. E essa energia, esse fogo que dá o poder. Então, quando se libera, quando nós negamos a uma tentação que o Lúcifer nos põe, negamos essa tentação, liberamos a essência e nessa essência está o fogo. Então, é esse fogo que tem o poder. Então, a palavra, o poder da palavra está nesse fogo. Então, se nós encarnamos o fogo, a palavra se torna poderosa. Porém, não é a pessoa que é poderosa. Quem é poderosa é esse fogo que esse mestre encarnou. Então, tudo o que se fala externamente é vivenciado internamente, secretamente, por todo iniciado. Todo iniciado deve viver internamente o que externamente o Cristo mostrou. Ele nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura é onde os animais... Ninguém quis dar abrigo a Maria quando ela estava por dar à luz ao Cristo. Ela bateu em muitas casas, ninguém acolheu ela. Então, ela teve que ir para um curral de animais, uma manjedoura. Então, esses animais representam os defeitos psicológicos. Simbolicamente, esses animais, lá onde o Cristo, a Maria foi recebida, o único lugar que ela pôde se descansar para dar a luz ao Cristo, lá nasceu o menino. Porém, era o Cristo, simbolizava o Cristo. Então, esses animais representam os defeitos psicológicos nossos, que o Cristo vai nascer em nós
enquanto ainda nós temos defeitos psicológicos. Ele nasce justamente para eliminar esses defeitos. É ele que vai eliminar os defeitos, vai expulsar esses mercadores do templo. Então, tudo é simbólico, tudo foi detalhadamente organizado para acontecer assim, para que o ensinamento fosse materializado. Então, o Cristo é interno e só vai nascer quando nós eliminar os defeitos em grande parte. Uma grande parte dos defeitos quando nós tiver eliminado, vai então nascer o Cristo. E vai nascer enquanto ainda tenhamos defeitos. Nós somos uma manjedoura. Ele vai nascer no nosso interior. E vai se desenvolver, vai crescer na medida em que nós for trabalhando e eliminando mais e mais defeitos. E ele vai então chegar ao ponto de eliminar todos os defeitos. E vai eliminar então até a sombra dos defeitos. Não vai ficar nada. Porque ele tem o poder. Porque o Cristo é o poder. Ele tem o poder. Então, o poder está com ele. E ele vai terminar esse trabalho. Porém, nós precisamos começar, precisamos eliminar bastante defeito, precisamos abrir o caminho para que ele possa, então, entrar nessa nossa máquina humana, que ele possa assumir o comando dessa máquina, o comando da nossa máquina humana, que é os 5 centros. Os nossos 5 centros são a máquina humana, por onde os defeitos se expressam. Então, nós temos que neutralizar a atuação dos defeitos, para que o Cristo possa assumir o comando da máquina humana, assumir todos os processos, desde os processos mentais, psicológicos, instintivos, sexuais, todos os processos. O Cristo deve se apossar, ele deve tomar posse e mandar, coordenar, organizar. Ele deve agir através dos centros. Então, ele vai agir quando nós tiver eliminado muitos defeitos e que ele nasça, ele vai então se apoderar dessa máquina humana e tudo o que nós fizermos será o Cristo que está fazendo. Já nós não vamos nos interessar por muitas coisas. Já, por isso, hoje, nós devemos ir nos livrando de muitas coisas, ir fazendo o trabalho de reflexão e ir descartando as coisas que nós compreendemos que podemos viver sem ela. Tem muitas coisas que nós temos, mas é o ego que gosta daquilo, é o nosso ego que gosta. Ele gosta tanta coisa que não tem sentido. Hoje, uma pessoa diz: "Ô tio, pai, fiz uma tatuagem, ó. Faz uma tatuagem também, tatuagem é bom." Eu digo: "Não, eu não preciso de tatuagem." Porque é uma coisa do ego, é algo que o ego precisa. Precisa de uma tatuagem, ele precisa
de um brinco, precisa de um anel, precisa de um relógio de presença, precisa de uma roupa. É tudo o ego que precisa. O Cristo não precisa nada disso, não precisa de nada. O próprio Mestre Jesus, ele viveu, ele só tinha aquele turbante lá, como é que chama? Aquela roupa que ele tinha, e uma sandália, e só. Ele não tinha tatuagem, não tinha colar, não tinha vários sapatos, várias roupas. Então, aí já está um ensinamento, que ele só tinha aquilo, era só o que ele precisava. Não precisava de mais nada. Então, nós devemos ir nos desvencilhando de coisas, ir descarregando, ir tirando esse peso de nós, mas porém consciente. Não é porque escutou alguém falar que eu vou deixar disso, eu vou largar isso. Eu vou largar porque eu compreendi que isso não me faz falta. Eu vou eliminar o defeito que gosta disso e então não vou precisar mais, não vou usar mais essa e essa coisa. Então, aí é um trabalho consciente, não é uma aparência, porque uma coisa é nós resolver que não vamos mais beber um trago, por exemplo, resolver. E outra coisa é eliminar o eu que nos põe aquele desejo de beber ou comer, sei lá, qualquer coisa, ou um cigarro, sei lá o quê. Então, é eliminar aquilo que nos põe o desejo de beber, de usar, de todas as coisas. Então, o trabalho vai ser um trabalho real, e não é um trabalho de aparência. Que alguém disse que parou de beber, fez uma disciplina, eu também vou fazer. Deixa de beber fisicamente, claro que vai melhorar. Tudo vai melhorar. Muitas coisas vão melhorar. Começa com o dinheiro que não gasta, a saúde que não vai debilitar, mas o ego continua lá, na psique. Então, o que nós devemos fazer é eliminar o ego, eliminar o eu que nos põe esse desejo. Então, o Cristo nasce para eliminar os defeitos que ainda tem, e ele vai continuar o trabalho e vai eliminar os eus causas, que são a causa, a raiz de todos os defeitos. Então, ele vai, morrer. Ele vai morrer e ressuscitar. Esse processo acontece internamente também, se vive esse processo da morte e a ressurreição do Cristo íntimo. Então, uma coisa é a história e outra coisa é o ensinamento real, o ensinamento que este ensinamento que nos entrega as técnicas claras para nós fazer o trabalho de fato e não apenas intelectualmente, apenas, sei lá, cantando um hino bonito. Então, o trabalho é real, não é externo. Então, fiquem à vontade.